primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de português de hoje. Nós já chegamos na metade do nosso módulo 27, que está falando sobre as notícias. Nós já estudamos sobre o texto, a estruturação da notícia, né? A estrutura do texto, como a gente escreve a notícia, quais são as características de uma notícia. Nós já estudamos também na aula passada palavrinhas derivadas umas das outras, sinais de pontuação como 2 pontos e travessão. Então hoje vamos dar continuidade na nossa aula, que a gente tem ainda muita coisa para aprender nesse módulo 27. Então nós vamos usar nossa apostilinha de português e a nossa aula de hoje vai começar lá na página 70, tá bom? Ó, o 7 e o 0, página 70. Bom, o título da aula de hoje já vem trazendo um assunto novo, os sons do Z. Olha só, criançada, a gente já viu a família do Z. Primeiro, o sonzinho do Z, que é Z, imita então uma vespinha, um mosquitinho voando por aqui, né? Z. Esse é o som da letrinha Z. E quando juntada então com as vogais, ela faz za, ze, zi, zo, zu, zão. Bom, criançada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a letrinha Z em duas posições diferentes. Então, quando a gente encontra a letrinha Z no final das palavrinhas, como por exemplo, nessas palavrinhas aqui que a Pro vai escrever para vocês, ó. Quando a gente encontra a letrinha Z no final das palavras, como nas palavrinhas paz, vez, no final da palavra, a letrinha Z, ela imita então o som da letra S. Sempre que ela tá no finalzinho da palavra, ela imita o sonzinho do S, olha só. Paz, vez, traz. Então, imita o sonzinho da letrinha S quando ela está no final das palavras. E quando a gente encontra, então, a letrinha Z no meio das palavrinhas, como por exemplo, nessas palavrinhas aqui que a Pro vai escrever para você, ó. Aí, quando ela tá no meio da palavra, a letrinha Z volta a ter, então, o sonzinho do Z, que a gente já conhece, que imita a mosquinha voando, olha só. Azeitona, tá vendo? Agora ela tá no meio da palavra, então não ficou som de S, né? Não ficou aceitona, é azeitona. Olha lá, fazer. No meio da palavrinha tem o sonzinho de Z. Fazer. Não ficou fazer, né? Fazer. Agora, no meio da palavrinha, ela já não tem mais o sonzinho do S, tá bom? No meio da palavrinha, ela tem sonzinho de Z. E no final da palavrinha, ela imita o sonzinho do S. Vamos lá. Preste atenção no trecho de uma notícia que o professor vai ler. Garoto de 18 anos faz sucesso na web ensinando crochê. Aos 10 anos de idade, Pedro Victor observava suas tias fazendo crochê. Hoje, aos 18 anos, o jovem inspira muitas outras pessoas a fazer a arte por meio de tutoriais na internet. Bom, nós sabemos que é o trecho de uma notícia porque traz uma manchete. No lead, a gente já sabe do que se trata a notícia e traz também a referência de onde ela foi tirada, né? São algumas características que a gente já vem estudando desde as nossas aulas passadas. Agora, a gente vai praticar, então, a letrinha Z dentro dessa notícia. Número 1. No texto, contorne de azul as palavras com a letra Z. Então, o que você encontrar lá que tenha Z no final, no meio, no começo, não importa em qual posição, tem a letrinha Z, você circula de azulzinho. Qual é a diferença entre o som da letra Z nessas palavras?
Então, a gente já percebeu que no final, ela imita o sonzinho do S. E no meio da palavrinha, ela mantém firme o sonzinho do Z, né? Número 2. Organize as palavras a seguir de acordo com o som. Olha só, qual a letrinha Z está no final das palavras e tem o sonzinho que imita o S? E qual dessas palavrinhas ela tá no começo ou no meio da palavra e tá forte o sonzinho do Z? Vamos ver, olha só. Nós temos as palavrinhas vez, certeza, amizade, giz, zebra, rapidez, zoológico e voz. E agora você vai distribuir na tabelinha assim, ó. Som da letra Z no início e no meio da palavra. Ah, então zoológico começa com Z, é no início. Você vai encaixar então nessa fileirinha, nessa coluna aqui. E a outra coluna é o som da letra Z no final da palavra. Ah, imita o sonzinho do S, olha lá. Vez. Tá no final, imitou o som do S, então vou colocar nessa coluna. Então, nós vamos dividir de acordo com o som da letrinha Z e organizar qual está no começo ou no meio que tem som do Z fortão e qual está no finalzinho onde o Z imita o som do S, tá bom? Página 71, agora é com você. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer da notícia a seguir. Dedinho lá, vamos fazer a leitura, vamos tentar junto com a professora. Relação entre animais de estimação e crianças traz séries de benefícios. Psicóloga explica que convivência ajuda os pequenos a criarem responsabilidades e reduz chances de doenças. Ter um animal de estimação em casa, quando se tem filhos pequenos, parece ser tarefa difícil para muitos pais. No entanto, especialistas afirmam que o relacionamento das crianças com os animais é benéfico e pode até ajudar no desenvolvimento social dos pequenos. A psicóloga Maria Lúcia Madureira explica que as crianças que convivem com animais de estimação costumam expressar afetividade mais facilmente e aprendem mais sobre regras de convívio, respeito e sobre a importância de cuidar do outro. Além dos benefícios no desenvolvimento social infantil, ter um animal de estimação pode significar melhoria na saúde das crianças. Mara Lúcia ressalta que a companhia de um animal reduz a chance dos pequenos desenvolverem resfriados, problemas estomacais e até dores de cabeça. Aqui embaixo nós temos a referência da notícia, então, que é o site do G1 Rio Preto, lá em Araçatuba. Olha só, criançada, nós lemos então a notícia e só para a gente recordar, a manchete tá aqui destacada de preto mais escuro. Depois a gente tem um subtítulo que complementa a manchete. Tem o lead que já vem trazendo então o assunto principal que vai ser abordado. E no corpo da notícia alguns detalhes, algumas coisas que vão sendo acrescentadas sobre essa notícia. Agora, nós vamos fazer os exercícios, então, da página 72. Agora, sublinhe o título da notícia e o que ele informa. Então, o título da notícia é aquele que tá lá, ó, a manchete, o título primeiro lá, tá bom, ó? E aí você vai responder o que ele informa, o que ele vem falando. O que fala nessa notícia? Então, o que está dizendo aí nesse título, na primeira coisa que a gente vai ler, lá na manchete. Então, escreva lá. Número 2, contorne de verde o primeiro parágrafo da notícia. Em seguida, marque com um X a alternativa com a informação correta que ele afirma. Então, você vai voltar na notícia, circular de verde o primeiro parágrafo, ler, entender e relacionar para você achar aqui a alternativa correta que está relacionada com ele. Ó. Os pais acham que é fácil ter animais? Os pais querem ter muitos animais? Ter animais com filhos pequenos parece uma tarefa difícil?
Os animais alegram a casa? O que tá falando lá no texto? Vamos relacionar então e marcar um xizinho na alternativa que está complementando a outra. Número 3. Converse com os colegas. Você acha difícil ter um animal de estimação? Por quê? Então, quem já tem um animal de estimação em casa vai me contar aqui nessa resposta se você acha difícil, qual é o maior desafio que você acha mais difícil em cuidar do seu bichinho. E quem não tem um animal de estimação, pode me colocar então o motivo pelo qual a sua família fez a escolha de não ter animais de estimação. Combinado? Número 4. Copie as palavras com a letra Z que aparecem na notícia e informe se o som dessa letra é o mesmo do S de sapo ou do Z de azedo. Então, você vai procurar na notícia palavrinhas com Z. Aí, você encontrou a palavrinha vez. A no vez está no final, então você vai escrever assim, vez, som de S. Ah, você encontrou a palavrinha azedo. Ah, no azedo está no meio, então você vai escrever azedo, som de Z. Combinado? Número 5. Com um colega, escreva uma legenda para a fotografia que aparece na notícia. Olha aqui, ó. Lá na notícia também é uma das características ter fotografia, como a tia já tinha mostrado para vocês em outros exemplos, né? Então, você vai criar uma legenda, escrever aqui, ó, o que você acha que essa imagem está representando de acordo com tudo que você leu na notícia? Que legenda você escreveria aqui, tá bom? Pode, então, responder usando a sua criatividade. Agora, nós vamos pular a página 73. Nós não vamos realizar hoje, mas na próxima aula a gente fala sobre ela. E a 74 também, tá bom? Vamos deixar 73 e 74 para a próxima aula. E vamos, então, fazer a atividade da página 75, que é um exercício. Então, vamos lá. Número 1. Quais são as partes principais de uma notícia? Título versus estrofe, título, lead e corpo da notícia, manchete, resumo e imagem, título e o nome do jornalista. Marque um X na sua resposta. Número 2. Qual das alternativas abaixo tem uma palavra derivada? Padeiro, cachorro, notícia e bola. Qual dessas palavrinhas vem de outra palavra? Marque um xizinho. Número 3. Qual é a palavra escrita com Z, mas pronunciada com som de S em início de palavra? Dizendo som de S no início de palavra porque tá falando assim, ó, sapo, sopa. Então, quando o Z tem esse sonzinho som de S, tá bom? Então, você vai ver no beleza, no talvez, no azar ou no certeza. Qual dessas alternativas o Z tem o sonzinho do S, tá bom? Marca um xizinho. E aí, a gente vai encerrar hoje o nosso módulo 27, deixando a página 73 e 4 para a próxima aula. Mas só para a gente fechar, nós vimos nesse módulo notícias, palavras derivadas, uso do travessão e 2 pontos em diálogos e som da letrinha Z. Bom, criançada, terminamos então nossa aulinha de hoje. Beijo para você, até a próxima aula. Tchau, tchau!